Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto, bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vamos começar falando com o Fausto nesta quinta-feira sobre um relatório que foi divulgado ontem pela Organização das Nações Unidas, que está rebaixando a previsão de crescimento global. E esse relatório mostra que o crescimento terá uma das menores taxas em décadas. As previsões apontam redução de 3% de 2022 para 1,9% este ano. E a inflação global estará em torno de 6,5%. Nesse estudo, a ONU apela ainda aos governos que evitem a austeridade fiscal. O documento incentiva ainda a reestruturação e redução do peso da dívida de economias em desenvolvimento. Como é que você avalia esse relatório, esse estudo produzido pela ONU? Ele é preocupante? Como é que isso impacta a vida de todos nós aqui no Brasil, Fausto? Bem, Rafael, de alguma forma o relatório vai de encontro ao que o Banco Mundial e o próprio FMI já tinha tratado em relação à queda aí do crescimento global. E aí a queda do crescimento global está diretamente vinculado, de um lado, à própria guerra da Ucrânia, né? E a guerra da Ucrânia tem trazido questões energéticas, principalmente para a Europa, tem impactado o preço, principalmente o preço aí de combustíveis, tudo vinculado aí à questão do gás, e de alguma forma também interfere nas cadeias de fornecimento. A gente está vendo os problemas na China, em especial de duas ordens, né? De um lado ainda a questão da Covid, de outro a questão da própria reorganização que a China vem promovendo aí no seu processo de verticalização da economia, e a gente também está assistindo os problemas aí inflacionários nos Estados Unidos, que levou o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Só que um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, na verdade, levou um conjunto aí, de medidas vinculadas à elevação das taxas de juros no mundo e em relação ao próprio Brasil. Com tudo isso, você puxa o freio da economia global e, de alguma forma, você vai impactar principalmente os países em desenvolvimento, uma vez que, no caso dos países em desenvolvimento, não crescimento significa rápido empobrecimento. Então, nós temos dilemas bastante grandes para 2023 e que, de alguma forma, estão vinculadas aí a um cenário pós-pandemia, que você deve assistir um crescimento maior, principalmente vinculado à questão da própria retomada, né, das atividades pós-pandemia, mas agora a gente está enfrentando os chamados dilemas do próprio século XXI. E aí o maior deles, não a maior dúvida, que é a questão da guerra da Ucrânia. Por outro lado, a gente tem mudanças importantes, em especial aqui na América Latina e na posição do Brasil, que de alguma forma pode e deve sinalizar alterações bastante importantes. Vamos lembrar que esse relatório sai em janeiro e os movimentos aí econômicos ao longo de 2023 ainda estão somente começando. Então, Fausto, mas chama a atenção nesse relatório, nesse estudo divulgado pela ONU, que ela apela para que os governos evitem a austeridade fiscal. Austeridade fiscal, a vaca sagrada dos neoliberais. Como é que isso também vai ser absorvido pelas grandes economias do mundo quando diz que a austeridade fiscal não é tão importante assim e que também não é possível a gente dar o peso da dívida uma importância maior do que ela realmente possui no impacto na vida dos mais pobres? Bem, essa é uma mudança bastante grande aí do chamado mainstream econômico, né? Você está assistindo grandes organizações retomando o debate de que o Estado ele é relevante no processo de puxada econômica, num processo em que a economia global caminha aí para a estagnação. Isso é importante porque isso, de alguma forma, é algo que a gente vem falando há algumas décadas, em que esse consenso neoliberal, chamado antigo consenso de Washington, ele já não para em pé. Não para em pé porque, de um lado, o custo social dele é muito alto, e de outro, porque, de fato, ele vem puxando, né, a economia como um todo do mundo para uma taxa de crescimento muito menor. Você saindo de um processo global, né, de um fenômeno global que a gente assistiu, uma grande crise causada pela pandemia, foi essencial a entrada no Estado para minimamente fazer as atividades voltarem nesse pós-pandemia, e agora continua sendo. Você precisa trazer incentivos efetivos para que a economia no mundo volte a crescer. Agora, é claro que isso passa
por uma discussão bastante grande entre as próprias economias e, de alguma forma, um reposicionamento do próprio mercado. Toda vez que a gente ouve relatórios desse tipo, você vê o mercado ali se assustando, é dólar que sobe, é bolsa que cai, mas, na verdade, o que faz a economia crescer é o mundo real. E aí o mundo real, em períodos de crise como os que nós estamos vivendo, é fundamental que o Estado cumpra o seu papel. E nos últimos anos, o que a gente tem percebido, né, Fausto, é que a economia neoliberal tem causado, na verdade, a concentração de renda, né? Cada vez os ricos ficam mais ricos e cada vez mais os pobres mais miseráveis. É preciso enfrentar essa questão e realmente, como diz o presidente Lula, colocar os ricos para pagar imposto e os pobres no orçamento, e isso a gente ampliando até para uma regra mundial? Não há a menor dúvida, Rafael. A gente precisa, inevitavelmente, fazer um debate muito sério de como é que a distribuição de renda acontece no globo. E não só do ponto de vista entre os ricos e os pobres, mas também entre os países ricos e os países mais pobres. A questão da concentração de renda no capitalismo é algo que foi intensificado de maneira muito grande com a visão do consenso do Washington, do neoliberalismo, que hoje está em crise. E a própria concentração de renda vem mostrando os dilemas aí do próprio sistema. O que a gente está assistindo, por exemplo, na Americanas agora, o desafio que tem agora nessa discussão aí do chamado mercado, em que uma empresa grande, três dos maiores, dos mais ricos do Brasil envolvidos nisso, não é um fenômeno exclusivo aqui do nosso mercado. Ele impacta o mundo e, de alguma forma, a gente já vem assistindo fenômenos desse tipo desde a crise de 2008, que expressou todos os dilemas ali da questão do mercado financiarizado, em que, na verdade, o recurso, né, o dinheiro, o papel, vai sendo rodado muitas vezes sem nenhuma base real, nenhum lastro efetivo. Esse talvez seja a grande discussão aí do século XXI. Como é que a gente desfinanciariza toda essa economia, traz lastro real para ela, que na verdade significa crescimento econômico, significa melhoria de vida no conjunto das pessoas. Os ricos precisam deixar um pouco da sua riqueza para o conjunto maior da população, para os mais pobres. A concentração de renda acelerou muito nos últimos 30 anos e ela precisa ser enfrentada, e não é nem por uma discussão socialista, mas por uma discussão capitalista mesmo. O próprio sistema precisa de um mundo um pouco mais igual, um pouco mais distribuído do ponto de vista da sua riqueza, para que ele possa continuar crescendo. Esse talvez seja um dos nossos grandes desafios. E, ao mesmo tempo que isso é um problema, de um lado, ele abre oportunidades para países em desenvolvimento, como o Brasil, porque já vem se fazendo essa discussão agora, em especial a partir da eleição do presidente Lula, e abre possibilidades de que o Brasil cumpra um outro roteiro que não o roteiro que a gente assistiu nos últimos 4 anos, ou mesmo em anos anteriores, em que essa hegemonia neoliberal predominou e, de alguma forma, segurou o nosso próprio desenvolvimento. E aí a gente abre questão também, né, Fausto, diante do que você está dizendo, dessa crise do capitalismo como a gente conhece, essa crise neoliberal. Uma das razões apontadas por economistas diz respeito ao dólar como a moeda internacional das transações comerciais. E a gente começa a perceber movimentos pelo mundo inteiro, da China com seus países ali satélites na Ásia, o Brasil com relação à Argentina e os seus parceiros do Mercosul, da criação de moedas ou uma cesta de moedas que permitam uma troca comercial mais justa, tirando o dólar desse processo. Isso também não vai desembocar numa outra crise ainda maior do capital do império? Bem, nós estamos num processo lento ali de mudanças das polarizações globais, né? Os Estados Unidos já vem há algum tempo perdendo importância, ele ainda é o maior país do mundo, a economia mais forte do mundo, mas isso já vem se pulverizando. Vem se pulverizando pelo aumento, né, da importância da China, a própria zona no euro, depois da sua criação, também ganhou uma importância bastante grande do ponto de vista da relevância econômica global, e a própria reorganização das relações Sul-Sul também ajudaram e vem ajudando muito nesse processo. Tudo isso, de alguma forma, coloca para países como o Brasil dilemas bastante grandes, dilemas que passam, sim, por você reorganizar o próprio comércio e como você vai, de alguma forma, criar novas possibilidades aí
por fora do mundo dólar, né? Não é uma discussão simples, né? Nós vamos lembrar que isso é uma discussão que começa lá em Bretton Woods, lá no meio do século XX, e que agora precisa e está em discussão. Não é um processo que se faz de uma hora para outra, né? É um processo que vai se caminhando lentamente. Mas acordos laterais, como a gente está assistindo aí no Mercosul, como já acontece na zona do euro, e agora começa nessa discussão aí entre Rússia, China e etc., vai desembocar inevitavelmente em lógicas de compra e venda, né, de comércios, transitando sobre outras lógicas. É importante lembrar que o fato do Brasil ter um banco central ainda, isso é bastante relevante, ou seja, o Brasil controla a sua política monetária, e isso é bastante significativo. Parece óbvio, né? Óbvio que todos os países têm o seu banco central e têm a sua política monetária, mas a centralização monetária que aconteceu na Europa, por exemplo, e a questão da zona do euro mostra o quanto isso é complexo para países mais pobres, para países com mais dificuldade, como a gente assistiu no caso de Portugal, Espanha, Grécia, e que uma discussão de uma unificação de moedas passaria também por isso. Então, pensar em discussão de moedas é algo bastante complexo, de um lado, mas por outro lado, você estabelecer fluxos de comércio a partir das moedas locais é bastante significativo. Vamos lembrar, o Brasil é o maior país da América Latina, e sim, uma parte das transações você poderia efetivar, em especial em real, mas não só, de alguma forma, buscando um reequilíbrio aí e um reposicionamento em relação ao dólar global. Agora, essa é uma discussão que ainda está bastante incipiente. De alguma forma, o mais importante para nós é avançar nas relações do chamado Sul-Sul, o Brasil modificar a sua relação com o mundo, que basicamente foi desconstruída aí no governo Bolsonaro, ser inserido como ator global substantivo e, de alguma forma, retomar o seu papel nas cadeias globais de fornecimento. O Brasil tem um papel bastante grande e tem possibilidades bastante significativas, em especial aí, a partir da chamada economia do século XXI, que tem a ver ali com uma economia mais ambientalmente sustentável, com uma questão ali do baixo carbono e que pode, de alguma forma, reposicionar o Brasil e colocar e abrir novas possibilidades para o nosso país. De alguma forma, nós precisamos sair da ideia do Brasil país do futuro, e esse futuro precisa chegar muito rapidamente para o conjunto da sua população, que empobreceu bastante aí nos últimos 6 anos. Para a gente terminar, Fausto, uma avaliação tua dessa movimentação do governo uruguaio de tentar fazer um acordo bilateral exclusivo com a China, né? Deixando o Mercosul de lado, e como isso preocupa as economias aqui de todos os países da América do Sul. O presidente Lula, inclusive, fez questão de ir a Montevidéu para conversar com o presidente Lacalle Pou, que, vamos lembrar, ele é um neoliberal, é um homem de centro-direita, para tentar evitar essa entrada do Uruguai e isso, de certa maneira, desestabilizar todo o mercado comum do Sul, né, o Mercosul. A importância do Mercosul ser, de novo, colocado como uma prioridade para a gente formar um bloco que possibilite a negociação em outro patamar com outros parceiros, como a União Europeia e a própria China. A América Latina tem problemas históricos, né, que estão vinculados à sua colonização, ao seu passado, tanto de um lado colonial quanto escravagista. É uma economia que está sempre atrasada, né? Ou seja, nós vivemos o chamado capitalismo tardio e a desindustrialização acelerada. Então, essas questões são dilemas bastante grandes da América Latina, que não dá para ser resolvida de maneira individual. É importante que a América Latina construa minimamente consensos, avance no Mercosul, avance para além do próprio Mercosul, né, na integração latino-americana, para que você possa ter peso no mundo que está em transformação e que está em disputa. O mundo está se reorganizando em blocos, os blocos já estão se reposicionando de forma geopolítica diferente do que a gente teve no século XX, e o Mercosul, ou a América Latina como um todo, vai ter que se reposicionar nesse grupo. Se reposicionar de maneira unificada é muito diferente de você se reposicionar de maneira individual. Vamos lembrar que o Uruguai é um país importante, mas um país de economia bastante limitada e relativamente pequeno aqui na América Latina, mas o problema do rompimento com o Mercosul, de acordos diretos com a China, ou não só com a China, pode impactar o equilíbrio aí e a possibilidade de uma ação em bloco.
repensar isso é bastante significativo. Agora, é claro que tem a questão do posicionamento econômico, político da presidência ali do Uruguai, mas vamos lembrar que o Brasil também nos últimos 4 anos abandonou o Mercosul e que de alguma forma nós vamos pagar os dilemas de tudo isso. A recostura do Mercosul, que se inicia com a visita do presidente Lula à Argentina, ao Uruguai, tem a ver também com uma desmontagem ou uma não efetivação do Mercosul no governo Bolsonaro. Então tem um processo geopolítico aqui da região a ser recosturado e que é uma tarefa desse governo. É uma tarefa do governo Lula, não só por conta da importância do Mercosul para o Brasil, mas também da importância da rearticulação da América Latina para o seu enfrentamento aí nas disputas comerciais e geopolíticas que vão acontecer ao longo desse século. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, obrigado, boa quinta-feira para você, a gente continua em contato. Eu que agradeço, Rafael, bom dia a todos, bom final de semana aí para o conjunto da população e para todos que nos ouvem. Um abraço, conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.